Então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar esta cerimónia do lançamento do livro da Imigração à Diáspora. Eu queria agradecer a presença da Sra. Ministra, da Sra. Secretária de Estado, do Sr. Ministro, dos autores do livro e do Sr. Deputado. Queria também aproveitar para chamar a atenção que esta iniciativa, este livro de Imigração à Diáspora, foi uma iniciativa do Dr. José Luís Carneiro quando era Secretário de Estado. E, portanto, nós vamos começar os nossos trabalhos e eu passo a palavra à Sra. Secretária de Estado. Boa tarde a todos e a todas, Sr. Ministro e restantes convidados, autores, deputado. Eu só tenho 3 slides. O primeiro é só lembrar o tema que estamos aqui e o livro que estamos aqui a falar sobre ele e a comentar, que eu, na minha opinião, é bastante útil para refletir sobre a evolução da política das comunidades e, para mim, como Secretária de Estado, mais útil ainda. Tenho que dizer que o li todo, mas aqui temos só um pequeno resumo daquilo que me pareceu importante trazer aqui. Por um lado, o número de secretários de Estado, que é inferior ao número de governos, porque houve aqui secretários de Estado que estiveram em mais do que um governo. Por isso, mulheres sou a segunda, só houve mais uma, Maria Manuela Aguiar, que de facto já sabia, mas ainda fiquei a conhecer melhor o grande trabalho que fez na política da imigração e comunidades, como na altura se falava, e que foi quem iniciou várias políticas, entre as quais o Conselho das Comunidades. O que eu queria aqui referir é que, de facto, há aqui um tema muito importante, que é uma continuidade das políticas, mesmo porque, segundo o livro, antes do 25 de Abril, embora com o 25 de Abril é evidente que houve aqui uma ruptura política e houve aqui um avanço importante na definição das políticas das comunidades, mas mesmo já antes do 25 de Abril havia aqui já uma preocupação de olhar para a questão da imigração, o que depois do 25 de Abril foi bastante mais importante. A primeira fase que o livro identifica é a fase do reconhecimento de igualdade e integração social, de 64 a 86, em que se reconheceram os direitos dos imigrantes, se tentam integrá-los socialmente nas comunidades, mas isso falarão os autores. A segunda fase é o ciclo da europeização, é quando nós entramos para a Europa, o reencontro e a modernização institucional, principalmente em relação às nossas comunidades na Europa. Houve, de facto, aqui uma mudança importante, porque eles passaram a ser cidadãos europeus com muito mais direitos do que tinham anteriormente. E a terceira fase, que é a fase onde estamos, de 2012 a 2019, que é o ciclo da valorização das comunidades, capacitação e instituição pública das comunidades. Por isso eu falarei a partir daqui, porque este livro vai até ao fim do mandato do Secretário de Estado, que é José Luís Carneiro, mas, na verdade, as políticas da Secretaria de Estado das Comunidades vêm na continuidade do governo anterior e do mandato anterior, e tem o mesmo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é aqui presente, e por isso não poderia até ser de outro modo. Vou falar só de algumas prioridades com que estamos agora a trabalhar e que já vêm na sequência de trabalhos anteriores. A primeira prioridade é o novo modelo de gestão consular. Como eu disse, já anteriormente se trabalhou na modernização, na simplificação, na digitalização, que são tudo componentes deste novo modelo, mas neste momento o que temos é um programa bastante estruturado, aprovado pelo Sr. Ministro, resultante de um grupo de trabalho que apresentou um relatório e que estamos a implementar. Esse é o novo modelo de gestão consular,
que já tem alguns aspectos deste modelo já estão implementados. Um que não está ali em primeiro lugar, mas que já está quase a ser finalizado, é o novo sistema de gestão consular, o tal, que vai permitir uma inscrição consular única, porque vamos ter todas as inscrições centralizadas aqui nos servidores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e por isso, com este trabalho que, como eu disse, está a ser finalizado, estamos a evitar as duplicações de registros e estamos a evitar que as pessoas se passarem de um país para o outro, que neste momento até é bastante frequente, com a nova vaga migratória, não tenham que se voltar a inscrever no consulado por onde vão, porque há realmente uma inscrição única e porque a pessoa que o atender no consulado por onde ele foi, tem acesso ao processo dele, tem acesso à ficha dele e por isso não precisa de que haja uma nova inscrição. Isso e tem esta nova aplicação, o novo sistema de gestão consular, tem outras vantagens, tem outras aplicações, mas esta é uma que eu queria aqui salientar. Depois temos os centros de atendimento consular. Estes centros de atendimento já existiam e agora foram testados primeiro em Espanha, depois no Reino Unido. E o que é que fazem estes centros de atendimento consular? Resultam de um protocolo entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Modernização, em particular DGACCP AMA, Agência de Modernização Administrativa, e são call centers aqui em Portugal que fazem o atendimento telefónico por e-mail, agendamento, dão informação às pessoas que utilizam estes call centers. Como eu disse, neste momento estamos numa fase de alargamento. Hoje, penso que mesmo hoje, iniciou o CAC Irlanda, o seguinte será da Bélgica, depois o de Luxemburgo. Isso é, até ao final do próximo mês teremos mais 3 centros e há um programa para alargar, que poderá, todo este programa pode vir a ser acelerado, uma vez que está no programa de recuperação e resiliência, pode ter dinheiro para poder ser acelerado. Depois temos também o e-Consul, o Centro de Gestão de Crise, o registro de viajante que já existe está a ser melhorado, o e-Visa que também já está a funcionar, mas que precisa, que necessita ainda de melhorias, mas que aqui é preciso também alterações legislativas para simplificar, e a nova rede de pedidos de visto que está, o concurso já está a terminar e que estão agora a ser avaliadas as propostas. Depois temos o Programa Nacional de Atração de Investimento da Diáspora. Este programa, que também foi anunciado pelo Sr. Ministro Augusto Santos Silva e pela Ministra da Coesão em dezembro, no último encontro de investidores da diáspora, é também uma continuidade do trabalho que foi realizado anteriormente dos encontros de investidores da diáspora, criação de redes e apoio à atração de investimento. O que está aqui de novo são 2 ou 3 questões que queria salientar. Uma é que este é um programa que foi aprovado por todos os ministros, é uma resolução do Conselho de Ministros aprovada em 18 de agosto deste ano, e tem medidas transversais ao Governo de vários ministérios e secretarias de Estado que estão aqui organizadas neste programa. E, além disso, tem algumas coisas inovadoras. Está criado neste diploma o Estatuto de Investidor da Diáspora, que servirá para que quem quer investir possa ter vantagens e incentivos, nomeadamente, neste momento, nos fundos comunitários geridos pelas CCDRs. Como disse, isto é uma parceria com o Ministério da Coesão. O Ministério da Coesão tem lançado já vários avisos em que o Estatuto de Investidor da Diáspora é útil para que essa pessoa tenha majorações ou tenha mesmo uma quantidade de dinheiro direcionado para os investidores da diáspora. E este é realmente uma medida nova que penso que pode ser importante, porque nós, desde que foi aprovada em 18 de agosto, lançamos imediatamente a possibilidade das pessoas pedirem o estatuto e num mês tivemos 50 candidaturas, o que mostra que as pessoas até estavam atentas e de repente começaram a candidatar-se a este estatuto. Depois, a marca investimento da diáspora. Isto também tem a ver com a questão da valorização e dar visibilidade e notoriedade aos investidores da diáspora, porque
os imigrantes enviam as remessas, é certo, umas resultam em poupanças, outras resultam em apoios às famílias, enfim, o que é que seja, mas também investem, sempre investiram, só que esse investimento muitas vezes não é visível e nós queremos não só apoiar a atração de investimento, como dar visibilidade com esta marca que estamos a lançar. E neste programa também temos a criação de 3 redes que são importantes e que vão apoiar os investidores. Uma é a rede interna, que são os gabinetes de apoio ao imigrante, que já existiam e que agora passam, no pacote da descentralização, passam a ser uma competência própria das autarquias. Anteriormente resultavam num protocolo entre a Secretaria de Estado e a autarquia. Cerca de metade das autarquias já tinham um GAIS e agora todas as autarquias vão ter que ter um GAI. Então nós, qual é o nosso papel da GACCP, Secretaria de Estado das Comunidades? É continuar a capacitar esta rede de técnicos municipais e agora acrescentar-lhe a capacidade também de apoiar os investidores, porque até aqui os gabinetes de apoio ao imigrante tinham uma função mais de apoio jurídico, social, enfim, o imigrante quer emigrar, quer saber as condições, se o contrato dele está bem, e quais são as condições que existem no país onde vai, quando quer voltar, quer legalizar o seu automóvel, quer colocar os filhos na escola, enfim, este tipo de, ou se for reformado, quer tratar da sua pensão, este era o tipo de apoio que davam os gabinetes de apoio ao imigrante. E agora vamos acrescentar a essas funções anteriores a função de apoio ao investidor e de apoio às empresas que eram pequenas. Este é um programa dirigido às micro, pequenas e médias empresas, não é? E por isso vão também apoiar pequenas empresas que queiram investir ou internacionalizar-se. A rede interna dos gabinetes de apoio ao imigrante, depois as redes externas, nós já temos a nossa rede de embaixadas e consulados, temos os delegados da AICEP e vamos trabalhar com as câmaras de comércio, com as associações empresariais e outras associações na divulgação do programa e no apoio ao investidor. Já estamos a conversar isso com algumas câmaras, nomeadamente a Câmara em França, a Câmara de Comércio Franco-Portuguesa, a Câmara de Comércio, a Confederação das Câmaras de Comércio do Brasil, e iremos avançar depois com outros países. E depois ainda, este é o último slide, há também outras prioridades que estamos a trabalhar, nomeadamente trabalhando com o Conselho das Comunidades. Eles têm propostas de alteração legislativa que temos que ver com a Assembleia da República se de facto se é conveniente ou não fazer essas alterações antes das eleições, que estão previstas para setembro do próximo ano. Também trabalhar no apoio ao movimento associativo. Há uma lei de 2017 que ainda está em vigor e que nós queremos também melhorar, tendo em conta todas as sugestões que já tivemos. A rede EPE, o ensino português no estrangeiro, e estamos também agora, na continuidade do que também já tinha vindo a ser iniciado, estamos na segunda edição do Prémio Literário Ferreira de Castro, já temos a vencedora da segunda edição, e este prémio é dirigido a autores de poesia, prosa, portugueses que estejam a viver nas nossas comunidades. Essa é a condição. E vamos brevemente anunciar nesta segunda edição a vencedora, que é uma mulher. Depois estamos também a trabalhar com as autarquias e com a rede externa, tentar juntar os espaços de memória da diáspora e criar aqui uma rede que dê mais visibilidade e criar algumas sinergias entre estes espaços, sendo uma rede que pretende preservar a memória das comunidades. Isso estamos a fazê-lo com as autarquias. Há várias autarquias que neste momento já têm candidaturas a museus, a espaços de interpretação, tudo ligados à imigração e à diáspora, e também fora do país temos alguns espaços e a nossa intenção é fazer esta ligação. Depois há também o protocolo que foi mais recentemente assinado, por delegação do Sr. Ministro, com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que cria 3 coleções: Coleção Comunidades Portuguesas, Estudos e Documentos sobre a Diáspora Portuguesa, a Coleção Comunidades Portuguesas, em que há um conselho editorial que vai escolher textos de criadores da diáspora. Não é exatamente o mesmo que o prémio
mas é também no sentido de dar a conhecer escritores e autores da diáspora, e a coleção Biblioteca de Textos Fundamentais sobre a Política Portuguesa. Pronto, estas são algumas prioridades que eu também aproveitei para aqui falar e para perceberem que, de facto, é verdade. Nós estamos a dar continuidade às políticas, mas estamos a aprofundá-las, a organizá-las e a modernizá-las. Muito obrigada. O Pedro pode fazer primeiro. Acho que pode começar, ó Pedro. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, de facto, nesta sessão da apresentação do livro. É, de facto, me dar um prazer estar aqui nesta sala, nesta biblioteca, que é um símbolo e sede da população cristã portuguesa. Eu gostava de agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, que, aliás, teve a atenção de fazer um prefácio ao livro. Prefácio, aliás, que revela, como é habitual, a sua grande capacidade analítica e argúcia intelectual. Gostava também de agradecer ao Secretário de Estado das Comunidades, na altura, o Dr. José Luís Carneiro, que não pôde estar aqui presente, mas que de facto foi uma peça essencial também no apoio a este projeto. Finalmente, gostava também de agradecer as palavras da atual Secretária de Estado das Comunidades, a Dra. Berta Nunes, que de facto sublinhou um aspecto fundamental que se reflete aqui no nosso estudo, que é, digamos, a evolução adaptativa das políticas públicas para as comunidades. E, portanto, desde o início, aquilo que nós chamamos as raízes da origem da política externa para as comunidades, de facto, nota-se essa evolução. Sobretudo no período democrático, não é? E, portanto, no período democrático há, de facto, uma evolução adaptativa que, no fundo, também reflete os ciclos políticos internos. Nós falamos nisso no livro, porque fazemos uma análise em contexto. Nós fazemos uma análise comparada. A política externa, em geral, a política externa sectorial das comunidades e mesmo os ciclos políticos internos. Nós referimos isso, fazemos essa interligação entre o interno e o externo, porque no final do dia a política externa é sempre o resultado entre a ligação entre o interno e o externo. Também queria agradecer ao Instituto Diplomático, na pessoa do Sr. Embaixador Freitas Ferraz, que também, digamos, apoiou desde o início o projeto sobre as comunidades e o papel das comunidades no sistema português. Queria também agradecer, finalmente, last but not least, ao IPRI e, portanto, ao seu diretor, que está aqui presente e que também é coautor do estudo, o meu colega e mentor, o professor Ministério Teixeira, e que também, digamos, foi um apoio essencial na elaboração do projeto, do qual eu fui o investigador responsável. Dito isto, portanto, agradecer a todos o apoio. Sem o vosso apoio, de facto, não era possível estarmos aqui hoje a apresentar este livro. Eu, de facto, estou muito contente por ver o livro. Aliás, eu vi o livro pela primeira vez agora, estou a ver o livro agora pela primeira vez, e, de facto, estou muito contente por estar aqui a apresentar o livro, até porque também, penso eu, estarei a falar para vocês aqui, mas também para os meus alunos no Porto e também na cidade de Coimbra, em Coimbra, e, portanto, eu gostaria de dar umas breves palavras, tentando limitar o tempo, porque a única sugestão que o professor me disse foi: Pedro, não desenvolvas muito, 5, 10 minutos, ok? Então eu vou tentar usar, digamos, como sabem, os alunos não sabem ainda, mas vão saber depois, este projeto, portanto, tinha um objetivo que era fazer um mapeamento sobre as origens, as raízes da política das comunidades, que no fundo são políticas ligadas à imigração, por isso o livro expressa bem o cerne do problema, da imigração à diáspora, ou seja, faz um mapeamento sobre a evolução das políticas
primeiro ainda da imigração e depois das comunidades, e aliás no último ciclo já se começa a falar da diáspora, não é? Portanto, aliás, nós dizemos isso logo na introdução, ao longo do livro, e de forma intermutável, muitas vezes falamos de política das comunidades, política da diáspora, política externa da diáspora. Portanto, fazemos isso. Eu acho que é um livro que, de facto, tem alguns méritos, consegue reunir num livro, não é? Vários estudos dispersos que foram feitos, nomeadamente pelos atores da política externa portuguesa, Secretário de Estado, sobretudo, que falavam sobre os seus mandatos e com medidas específicas, e, portanto, nós aqui conseguimos reunir, não é, num livro as principais medidas e, no fundo, fazer um percurso histórico, analítico e também explicativo, porque nós também tentamos fazer, no final, uma tentativa de explicação sobre o que é que a política das comunidades representa para Portugal, do ponto de vista identitário. Não é? Também falámos nisso, que acho que é um ponto importante, porque neste último ciclo, é verdade, nós falamos em 3 ciclos, o ciclo do conhecimento de direitos, o primeiro ciclo, inicial, depois um segundo ciclo, que é um ciclo que, aliás, acompanha a chamada europeização das práticas em Portugal, a chamada europeização de Portugal, que é um ciclo já da modernização, que nós referimos que é o ciclo do reencontro, onde no final do dia os imigrantes vêm reencontrar Portugal, já um Portugal mais desenvolvido, e já há uma ligação maior entre as comunidades de Portugal, e já há políticas mais institucionais, mais modernas, com a língua, a cultura, enfim. E depois um terceiro ciclo, que é o ciclo atual, e que o Sr. Secretário de Estado referiu e bem, deu um exemplo já de uma sofisticação de algumas políticas específicas que está muito ligada à economia, é um facto, não é? Portanto, este último ciclo, nós referimos que é o ciclo da capacitação dos empresários, da vertente económica, e, portanto, é um ciclo que está muito virado para a vertente económica. Referimos também no livro, eu acho que é um aspecto importante a sublinhar, que, da mesma forma que investimos, Portugal, a República Portuguesa, o governo, os decisores, estão a investir muito nessa vertente de interligação económica, falta, na nossa opinião, dar um pequeno passo também para a interligação daquilo que nós chamamos de uma rede de decisores políticos, de funcionários eleitos ou não eleitos, e, portanto, ao nível económico isso está exteriorizado, temos aqui já um grande fórum, temos aqui já alguns exemplos. Eu sei que é mais difícil, não é? É mais difícil, enfim, mas faltava, na minha opinião, tentar desenvolver um mecanismo. Também não pode ser muito formal, não sei como é que há de ser, não é? Mas é a sugestão que nós deixamos, que para além da parte económica, a parte política, não é? Da questão política, muitas vezes quando o próprio Sr. Ministro dos Estrangeiros diz, e bem, que os nossos imigrantes, a nossa diáspora, são os nossos melhores embaixadores, isto é verdade. E, portanto, eles não podem ser só embaixadores económicos, não é? A economia está muito em jogo, é verdade, mas também, digamos, uma rede. Há muitos nossos compatriotas que já são decisores, digamos, estão em governos municipais, em França, estão, digamos, nos Estados da América, portanto, parlamentares, etc. Portanto, seria bom nós tentarmos fazer uma pequena rede. Já há várias redes económicas, redes de técnicos, redes de jovens universitários, redes de cientistas. Falta esse pequeno pormenor na minha ótica sobre, digamos, a capacitação política, o lobby mais político, enfim, estar mais organizado. Portanto, eu acho que já consegui esgotar os 10 minutos, porque o professor já está com a mão. Eu, portanto, queria sublinhar que, de facto, o livro tem uma componente importante, que é, no fundo, um diálogo virtuoso. Eu acho que a nota final seria esta. Este livro não foi o primeiro, não será o último, com certeza,
mas é um bom exemplo de um diálogo virtuoso entre o mundo da gestão política e o mundo da academia. E, portanto, eu acho que foi, portanto, um projeto apoiado pelo Ministério, apoiado por um Instituto Diplomático, apoiado por um Instituto Científico, que de facto resultou numa parceria, num diálogo virtuoso que eu acho que se deve multiplicar. Portanto, era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado, mais uma vez, agradeço a vossa conferência aqui. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhor Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Senhora Secretária de Estado, Senhor Deputado, Senhores Embaixadores, caríssimos amigos, aqui na sala e julgo que online também. A grande vantagem de escrever um livro a meias é que o colega pode apresentar e, portanto, o trabalho fica muito mais simples e mais ligeiro para mim próprio. Não deixarei, no entanto, de fazer apenas, enfim, alguns agradecimentos que eu acho que são devidos e em segundo lugar, deixar duas ou três notas muito breves. Agradecimento, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros pelo prefácio com que nos honrou para este livro e na sua presença aqui. A gente sabe como é a agenda do Ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, sabemos valorizar estes momentos que passa aqui connosco. Estamos gratos e reconhecidos. À Senhora Secretária de Estado das Comunidades, que, sendo responsável pela área de que o livro trata, tem obviamente um significado especial na sua presença e é uma honra e um gosto poder contar com a sua presença. Não está aqui o Dr. José Luís Carneiro, mas está quem o representa e eu peço que lhe transmita um agradecimento especial ao José Luís Carneiro. Um agradecimento especial ao José Luís Carneiro porque, é preciso dizer isto com muita clareza, esta ideia é dele. Foi ele que tomou a iniciativa, foi ele que nos contactou e, portanto, como o Ministro diz no seu prefácio, é uma encomenda do Secretário de Estado das Comunidades e nós temos a agradecer-lhe, a ele, José Luís Carneiro, a iniciativa, a ideia que teve e ter confiado no nosso trabalho. Fica aqui um agradecimento ao José Luís Carneiro. Também ao Instituto Diplomático, na pessoa do Sr. Embaixador Freitas Ferraz. Não é a primeira vez que colaboramos, eu espero que não seja a última, há já alguns projetos que estão em andamento, mas é uma extraordinária colaboração que temos tido com o Instituto Diplomático e eu quero agradecer isso ao Sr. Embaixador e a toda a sua equipa, estou a ver ali também a Joana Gaspar, que tem sido um interlocutor essencial. Muito obrigado e o testemunho do interesse em continuarmos esse tipo de colaboração. O resultado deste trabalho, que é este livro, obviamente que partilho com o Pedro Emanuel Mendes, mas há uma equipa no IPRI que esteve associada a isto. Em primeiro lugar, e além, obviamente, do Pedro, as pessoas que fizeram, os colegas que fizeram as biografias dos secretários de Estado das Comunidades, o Tiago Moreira de Sá, a Joana Mendes e a Isabel Alcario, que está aqui connosco e que, além de ter feito uma série de biografias, em particular a do José Luís Carneiro, foi ela a autora do estudo do perfil social do secretário de Estado e foi preciosa na revisão do livro, que é sempre uma tarefa muito espinhosa. Last but not least, quer dizer, os livros são aquilo que têm no seu conteúdo, mas os livros também são objetos. E o objeto do livro deve-se ao José Brandão, um extraordinário designer, e o bom gosto do design gráfico é do José Brandão e nós aborrecemos-lo muito, fizemos várias tentativas até chegar a este modelo final, mas obviamente ele é o autor do grafismo do livro e, como sempre, com o bom gosto que o caracteriza. Como se costuma dizer no meio académico, e o Sr. Ministro, que é um académico, sabe isso, obviamente, todos os erros e todas as coisas, a responsabilidade é nossa. Duas palavras finais, não vale a pena, o Pedro já apresentou aquilo que é essencial, mas eu não deixaria de sublinhar duas coisas que me parecem
que me parecem importantes neste livro. A primeira é justamente o facto de ela ter sido uma encomenda do Ministério, neste caso da Secretaria de Estado das Comunidades, se ter dirigido à Academia para propor, encomendar, como quiserem, um estudo. Eu tenho sempre defendido, e há muitos anos que o faço, que os centros de pensamento e os centros de decisão só têm vantagem em ter relação uns com os outros. A Academia, por um lado, os decisores políticos ou empresariais, por outro, e eu sei as resistências que isso provoca em ambos os lados. Já estive dos dois lados e sei o que é que na universidade muitas vezes se pensa sobre isso. O conhecimento é puro, é fundamental, tudo o que é aplicado é degradar o conhecimento, não vale a pena relacionarmos com o mundo real. E também sei, como do mundo real, muitas vezes, dos ministérios, das empresas, etc., se diz, não, nós é que estamos aqui, nós é que sabemos, não precisamos disso para nada. E são coisas muitas vezes diferentes. Quem está no terreno está normalmente a responder diariamente à voracidade das coisas do dia e não tem normalmente a tranquilidade, a visão, digamos, o tempo para pensar a longo prazo que os académicos têm e, portanto, dessa relação entre o pensamento, entre o conhecimento e a experiência, isso só pode normalmente dar bom resultado em termos de qualidade dos processos de decisão e em termos de apoio à formulação das políticas públicas. Foi isso que o José Luís Carneiro viu em certa altura e nós estamos-lhes, portanto, gratos por ter confiado no nosso conhecimento e esperamos, enfim, não defraudar a expectativa, já não para o José Luís Carneiro, mas para a Sra. Secretária de Estado, pode ser que tenha alguma utilidade. A segunda nota tem a ver com a importância da política das comunidades. Durante muito tempo secundarizada, durante muito tempo num plano de menor importância, mas o testemunho que gostava de vos deixar é que este estudo que fizemos, e sobretudo os estudos comparados com outros países, demonstram que a política das comunidades é hoje uma política pública central na formulação das políticas externas, na evolução da política externa dos Estados, e a relação entre o país e a diáspora é indiscutivelmente um fator. Agora há quem não goste da palavra diáspora, mas devo dizer que justamente estou com muita curiosidade em perceber porque é que agora não se gosta da diáspora. Peço desculpa por este parênteses, porque de facto este é um conceito que tem vindo a ser trabalhado na sociologia, na antropologia, na história desde há 30, 40 anos para cá e que tem justamente sido muito operacional no sentido de tornar mais neutro, tornar menos valorativo, positivamente ou negativamente, aquilo que têm sido conceitos que eram utilizados anteriormente e que por vezes tinham uma carga negativa, uma carga pejorativa. Pelo contrário, o conceito de diáspora é um conceito que é utilizado nas ciências sociais e que procura justamente ultrapassar essa questão. Mas, desculpa este parênteses, só para sublinhar a importância das políticas, da política das comunidades, a importância política, da política pública das comunidades na formulação das políticas externas, e é muito significativo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, num seu texto que eu tive a oportunidade de ler no último livro, Evoluir, ao lado daquilo que são os eixos tradicionais da política externa portuguesa, sobretudo de base geopolítica, não é? A África, a Europa, o Atlântico, as relações com os países de expressão portuguesa, naquilo que ele considera ser um hexágono da política externa, lá estão as comunidades portuguesas como um eixo central também da política externa portuguesa, e isso eu gostava de dizer que confirmamos também do ponto de vista do estudo a justeza e a pertinência deste tipo de aposta política nas comunidades. Não quero alongar-me muito, nem vale a pena, tudo está já praticamente dito, mas gostava de recordar uma coisa que não está no livro, mas que eu me lembro muito bem, se calhar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também se lembra, que costumava dizer o engenheiro José Lelo. Foi um grande secretário de Estado das Comunidades e que costumava dizer, eu nunca mais me esqueci disto, que ele dizia, só se deve ser secretário de Estado das Comunidades durante 3 anos. O primeiro é para dar a volta ao mundo a dizer mal do antecessor.
O segundo é para dar a volta ao mundo a anunciar o nosso programa. E o terceiro é para dar a volta ao mundo e dizer já começámos a implementar o nosso programa. No quarto, é melhor não estar cá. Ele próprio foi a prova de que isso não era assim, fez um excelente trabalho como secretário de Estado das Comunidades, tal como o José Luís Carneiro, às vezes em momentos muito difíceis, e estou certo que essa herança também ficará para a senhora secretária de Estado, a benefício do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e do país em geral. Obrigado por tudo. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro José Tavares, é um gosto e um prazer e uma honra tê-lo aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhora Secretária de Estado, Senhores Diretores-Gerais, Senhor Diretor do Instituto Diplomático, Senhor Deputado, caros autores. Três breves palavras, uma de enquadramento, outra que era de aviso e vai passar a ser de conselho, e outra de desafio. A palavra de enquadramento para explicar o sentido da encomenda feita e da publicação que agora se apresenta. Nós temos-nos habituado ao longo dos anos a trabalhar de perto com a comunidade académica, designadamente a comunidade académica portuguesa no domínio das relações internacionais, para informar melhor as políticas públicas na nossa área. Nós temos a nossa própria estrutura de produção de pensamento, o Instituto Diplomático, que combina, na minha opinião, numa forma feliz, combina as atividades de formação de diplomatas, em particular de jovens diplomatas, com as competências e com a missão no domínio da reflexão estratégica, e é também a nossa principal guarda avançada na relação com universidades e centros de investigação. Não há em Portugal muito desenvolvida, para ser diplomático, a tradição dos think tanks, portanto a tradição dos centros de investigação que assumem explicitamente uma componente normativa. A Universidade Portuguesa, aliás, ainda demasiado temerosa do cruzamento entre o que na economia clássica se chamava as dimensões positiva e normativa do trabalho científico, creio que não faria sentido nós internalizarmos no Ministério o nosso próprio think tank, não teria as condições de distanciamento analítico que me parecem serem indispensáveis a um think tank. E por isso a fórmula que temos usado é esta fórmula de um diálogo regular entre as nossas próprias estruturas e a comunidade académica no domínio das relações internacionais. Temos feito isso em diferentes formas, da mais informal, que é de vez em quando desafiamos pessoas, organizamos aqui uma espécie de mesa redonda, dispomos as cadeiras desta sala em elipse, e tentamos que as pessoas nos ajudem a responder a certas perguntas. Outras vezes temos este contacto com as escolas e os institutos que o país já tem no domínio das relações internacionais. Outras vezes recorremos a encomendas de estudos ou à aceitação de propostas que nos fazem para a realização dos estudos. A política das comunidades é uma das que mais tem beneficiado deste diálogo. Do ponto de vista analítico, nós contamos com o trabalho do Observatório da Imigração e, portanto, contamos com a nossa própria colaboração com o Centro de Investigação que no ISCTE nos prepara anualmente o relatório mais analítico que depois nós complementamos na Direção-Geral dos Assuntos e noutros serviços do Ministério, de forma a que todos os anos possamos ter o retrato da imigração portuguesa. E outro dialogante há muito tempo do Ministério dos Negócios Estrangeiros é a Universidade Nova de Lisboa, em particular a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e o Instituto Português de Relações Internacionais. E outros que resulta dessa colaboração, e essa colaboração é-nos indispensável
porque nos é indispensável o distanciamento analítico que assim se consegue, e é indispensável os três grandes serviços que a prática desse distanciamento analítico por parte de instituições de investigação nos garante. O primeiro é o recurso à melhor informação disponível sobre eu tenha começado a minha atividade universitária em 1981 pregando aos alunos contra os factos e dizendo não se atenham aos factos, não sejam empiristas, mais importante que os factos são as teorias que nós produzimos e que nos servem para ler os factos, e mais de 40 anos depois tenho que chamar a atenção para a importância dos factos, agora que tanta gente se dedica a negar os factos mais evidentes. O segundo serviço que nos prestam é justamente a capacidade de modelização e de interpretação dos factos com as teorias disponíveis. E o terceiro, que é o mais importante de todos, é a problematização. É a possibilidade de nos ajudarem a questionar, a colocar perguntas, a pôr dúvidas, a revisitar constantemente aqueles que muitas vezes são pressupostos não assumidos do que fazemos. E, portanto, a minha primeira palavra é de enquadramento para dizer que este é mais um produto de um trabalho de colaboração que, no caso do IPRI, tem um passado e tem um presente e um futuro, e que não se esgota nesta relação em concreto, tem com outras instituições de ensino superior de investigação científica em Portugal uma interação através do nosso Instituto Diplomático que muito nos ajuda no nosso trabalho. Também, para fazer minhas as palavras do professor Nuno Severino Teixeira, evidentemente que todos os erros e omissões que nós cometemos no nosso trabalho não podem ser assacadas aos autores que nos preparam a informação. A segunda palavra era de aviso, mas o Nuno Severino Teixeira antecipou-se e a avisar que este título, é possível que este título dure um dia, visto que está marcada para amanhã uma sessão pública na qual um conjunto de intelectuais portugueses vão pôr em dúvida e pretendem ultrapassar o uso da palavra diáspora, porque entendem que essa palavra é inadequada e depreciativa. Mas já que ele se antecipou, eu transformo o aviso no conselho, e o conselho é muito simples. Quando amanhã ou depois de amanhã forem confrontados com o facto de a palavra diáspora haver uma possibilidade da palavra diáspora ser considerada por alguns como maldita, o meu conselho é que aconselhem esses alguns a lerem, porque ela está disponível, a intervenção absolutamente magistral que o cardeal José Tolentino Mendonça produziu, também mais uma vez a convite do Dr. José Luís Carneiro, na abertura do primeiro Congresso das Redes Mundiais da Diáspora. Porque essa intervenção é justamente sobre o sentido da palavra diáspora e como ele foi evoluindo, e, portanto, esse é o conselho que vos dou gratuitamente. A terceira palavra é uma palavra de desafio. O material sobre que se concentra este livro é, na sua parte inicial, portanto, antes de proceder à análise sociológica e ao perfil sociopolítico dos 17 titulares deste cargo, o material que se concentra, a primeira parte deste livro, são os programas dos diferentes governos, primeiro provisórios, depois constitucionais, a partir do 5º governo constitucional, do 5º governo provisório, que traz para o Ministério dos Negócios Estrangeiros a Secretaria de Estado, que começou por se chamar da Imigração, depois do 25 de Abril, e foi primeiramente localizada no Ministério do Trabalho. O desafio que eu queria deixar é que prolonguem essa investigação, centrando-se agora não sobre o seu conteúdo programático, mas sobre os resultados efetivos. Talvez aí possam revisitar os ciclos políticos que identificam e possam praticar, em relação ao vosso próprio estudo, a evolução adaptativa com que tão bem caracterizaram a evolução programática da política das comunidades em Portugal. Muito obrigado. Já temos aqui mais um.
Muito obrigado a todos. A questão está encerrada. Muito obrigado. Não pode ver autógrafo?